Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Podem ver pela aula ou pelo colóquio que tivemos a semana passada que coisas absolutamente ou primariamente simples têm as suas dificuldades, não é? Em primeiro lugar, antes de darmos início a coisas novas, eu queria que você me dissesse se as coisas últimas que eu disse ficaram claras. Que ninguém me chame de herege ou cismático. Com alegria, nós estamos mais uma vez aqui reunidos nesta manhã dominical em Páginas Difíceis da Bíblia. O nome por si só já fala, que não deixa de ser a nossa escola da palavra. Eu acredito que o Senhor se explicou, mas eu também acredito que, como foi nos últimos minutos, já numa espécie de clímax do nosso encontro, se o Senhor consegue, então dê uma palavrinha de conclusão sobre o porquê Pedro líder e, anacronicamente, o porquê Paulo Papa. Bem, em primeiro lugar, nem Pedro nem Paulo jamais souberam o que significava a palavra Papa. A palavra Papa apareceu bem mais tarde. E depois que surgiu a figura do bispo de Roma, ainda, no começo do século II. Roma foi uma das últimas comunidades a aceitar o modelo episcopal de igreja que nasceu em Antioquia e foi divulgado por Inácio de Antioquia. Qual foi a pergunta mesmo? É que nos últimos minutos do nosso programa, sim. Né, o Senhor soltou anacronicamente, se tivéssemos que intitulá-los, Pedro líder e Paulo Papa. O que o Papa faz hoje? O que é que um Papa faz? Pastorear, conduzir a igreja. O quê? A igreja de Deus. A igreja universal. Ele não escreve para todas as comunidades? Ele não fala para todas as comunidades? Ele não tem solicitude para todas as comunidades? Isto nós sabemos que Paulo teve no primeiro século. Sabemos perfeitamente pelas próprias cartas manuscritas de Paulo. Ao contrário de Pedro, de quem sabemos pouquíssimo. Os Atos terminam dizendo que Pedro deixou Jerusalém na mão de Tiago, o parente de Jesus, e foi para um outro lugar. Que outro lugar? Talvez o autor Lucas soubesse, mas não quis dizer ou transmitir ao leitor. Talvez um esconderijo, depois de ter sido libertado de uma prisão. Mas isto aqui tudo é suposição. Fato é que os inícios foram, e isto não deve escandalizar absolutamente ninguém, os inícios não foram assim claros, perfeitamente unívocos, todos falando a mesma língua, como de quando em quando nos dá a entender os Atos dos Apóstolos. É isso que eu ia apontar, né? Isto aqui é mais um ideal de Lucas, um ideal perseguido por nós também, antes de ser uma realidade. O próprio Lucas, depois de falar desta beleza, afirma que um casal mentiu e foi condenado à morte, ou melhor, recebeu uma morte por castigo de Deus, Ananias e Safira. Conta coisas desagradáveis. Sim. É isso que o senhor falou e que eu ia também propor. Quer dizer, talvez a dificuldade que eu e você tínhamos há algum tempinho atrás é porque todas as vezes que nós abrimos a origem da igreja, crendo ser o primeiro capítulo do livro dos Atos, nós temos essa imagem singular
de São Paulo, né? Uma comunidade onde todos se entendiam, se ajudavam e o amor crescia. Mas eu acredito que todos nós entendemos a sua colocação. Pois é, o próprio Paulo se desentendeu com Pedro e quase discutiram violentamente. E isto está escrito na carta aos Gálatas, capítulo 1. Portanto, Jesus tem uma claridade tão grande que não é só uma visão que o toma por completo. Diversas visões foram manifestando diversas facetas de Jesus, umas verdadeiras, outras não verdadeiras, e no decorrer... Algumas vingaram e outras não. Umas vingaram e foi o tronco crescente do cristianismo paulino, e outras tantas desapareceram com o tempo. Ô padre, mas assim, por Até exemplo... o século III, IV havia agnósticos. Um exemplo, assim, um pouco mais forçoso, mas na atualidade, se dá nas nossas comunidades paroquiais. Hoje a tríade que a gente segue... Mas nós também não temos cristianismos. Exatamente. Hoje, no plural. Exatamente. Eu posso falar que os ortodoxos vão para o inferno? Claro que não, é um outro pulmão da igreja, né? Pois é. Eu posso dizer que os protestantes vão para o inferno? Está vendo? Nós temos cristianismos hoje também. Exatamente. Não é? Não estou sendo relativista. Não estou dizendo que tanto vale ser católico, quanto cristão, quanto ortodoxo, quanto anglicano. Jamais falei uma coisa desta, sempre fui católico, apostólico romano e espero morrer católico, apostólico romano. Mas não posso negar, ninguém pode negar, que o Espírito de Deus foram age nas outras comunidades cristãs que, infelizmente, onde há homens há defeitos, não têm ainda, ou não terão, não sei, comunhão plena conosco. Padre, como o nosso querido telespectador sabe, de algumas semanas para cá, nós começamos uma nova primavera no nosso Páginas Difíceis, que são os temas de introdução a uma profunda leitura das Escrituras. Então, juntos, nós já pensamos sobre a inspiração, a canonicidade, os livros apócrifos. Nós também pensamos as dificuldades sobre estes temas. Acho que o senhor deveria nos falar, ainda dentro deste grande horizonte, sobre uma problemática que nos é muito atual. É a questão das grandes traduções da Sagrada Escritura. Um bom assunto. Eu já devo ter falado disto em outras ocasiões, mas não me lembro mais quando, não me lembro mais o ano, não me lembro mais o contexto, nada. As grandes traduções. O original, para o Antigo Testamento, 98% ou 99% língua original hebraica. 1% aramaico. Fora os deuterocanônicos, que são 7 livros. Que, num primeiro momento, de alguns depois se acharam textos hebraicos, como o do Eclesiástico, né? Mas outros foram escritos apenas em grego, como o Livro da Sabedoria. Bem, houve uma tradução primeira, no século III a.C., para o grego. Claro, toda tradução é uma interpretação. O Pentateuco foi bem traduzido para a comunidade grega de Alexandria, no Egito. Os profetas já não tiveram uma tradução muito boa. O livro de Isaías, por exemplo, no grego, parece mais um comentário sobre Isaías do que o texto como original tal, do que o texto hebraico. E assim, há diferenças na tradução grega.
Já há diferenças de estilo e de profundidade e de qualidade. Há diferenças. A segunda grande tradução de Fôlego foi a tradução latina. Primeiro a Vetus Latina, as traduções latinas anteriores a São Jerônimo, e depois a Vulgata Jeronimiana a partir do século V. São Jerônimo morreu em 430, se não me falha a memória agora. Bem, estas são as traduções antigas. Sim, tem mais. Tem a siríaca, chamada Peshita. Tem as traduções armênias, traduções antigas. Mas estas não tiveram, assim, uma grande aceitação popular, como estas três primeiras aí que eu citei. Agora, é interessante uma coisa. A Igreja diz que a Bíblia é inspirada, mas nunca diz qual a língua em que está inspirada, qual é o texto inspirado. Padre, antes de entrar nessa temática sua, eu só queria perguntar ao senhor algumas coisas. A primeira é verdade que a tradução hebraica pode ser chamada também o texto da tradução hebraica é também chamado de texto massorético? Não, o texto massorético... Ou tem diferença? Não. O texto massorético é o texto hebraico vocalizado. E isto no século VII e VIII da nossa era, feito pelos judeus. É o texto vocalizado, porque em hebraico só se escrevem as consoantes. Não as vogais. Então, o texto massorético é um texto hebraico Mas não é o primeiro texto hebraico. O primeiro, quem sabe, o primeiro desapareceu, não é? Quem sabe qual foi o primeiro texto hebraico? Quem pode dizer quando foi que foi dado um ponto final num determinado livro? Certo? Nós temos que fazer um intervalo e voltamos.